Olá pessoal, boa tarde, quarta-feira, dia 25 de setembro, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Muita informação, debate e análise sobre tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atlético tem reforço de Jair para o jogo de amanhã contra o Colón. Cruzeiro busca vitória contra o Ceará hoje para deixar a zona de rebaixamento. América vence mais uma e encosta no G4 da Série B. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente para esse bate-papo. Para fazer interação entre você de casa, a nossa turma de comentaristas, Renata Guglielmelli. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Esperamos contar com a participação de todos vocês, hein? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038 ou mande sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E queremos saber de você, torcedor cruzeirense. Você está otimista para o jogo de hoje contra o Ceará? Pois é, Renata. Eu quero saber de você. Você está otimista hoje para o Cruzeiro conseguir, enfim, reencontrar o caminho das vitórias? Eu tô sim, Breno. Há muito tempo ele não ganha fora de casa. Vamos ver se no jogo de hoje ele consegue dar a volta nisso tudo e conseguir a vitória. Tá aí. Você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store, pelo Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Hoje tem gente aqui no estúdio que está com um sorriso de uma orelha a outra e eu profetizei isso ontem. Falei que se o América vencesse, o homem ia estar aqui hoje assim, eufórico, numa alegria incontida, e ele está aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar do América e vocês vão entender bem o que eu estou falando. E vamos falar também do Cruzeiro que joga hoje à noite contra o Ceará, precisando de uma vitória a qualquer preço, e o Atlético já se prepara para o jogo contra o Colón. Quinta-feira, então vamos apresentar a turma aqui. Roger Dias, seja bem-vindo, Roger. Muito obrigado pelo convite. E esse Atlético para amanhã, tá otimista? Otimista a gente não tá muito, né? Porque a fase do time é muito difícil, a fase do time não é boa, mas agora o time do Atlético precisa reagir o quanto antes para conseguir a vitória e a classificação à final da Sul-Americana. E eu falei que tá sorridente, tá numa alegria só. Felipe Minto, seja bem-vindo. Veio de verde, em alusão aí ao América. Tá feliz, Felipe? Mais uma vitória e o América pertinho do G4? Boa tarde a todos, a quem nos acompanha de casa, pelas redes sociais. A alegria da torcida do América é tremenda, uma campanha de recuperação espetacular. Chegou no G4, são 2 pontos de diferença para o G4 agora, então briga... Agora chegou, está na briga, não tem mais desculpa. Para quem não acreditava, o América está lá em cima e continuar com essa campanha para subir. Se não vacilar como vacilou no início do campeonato, o América tem tudo para se firmar dentre os 4 que vão voltar à Série A. Tá aí, fecharam a turma aqui hoje. Beto Guerra, seja bem-vindo, Beto. Obrigado. E esse Ceará e Cruzeiro hoje, hein? Será que dá para dizer que o Rogério Ceni hoje dá a volta por cima e depois de mais de anos sem vencer fora de casa, o Cruzeiro volta a vencer hoje? Eu acho que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, os seus treinadores andam um pouco perdidos, viu, Breno? Não sabem ainda muito o que fazer com a questão do time titular, né? Como armar o seu time. Hoje o time do Cruzeiro vai ter um desafio bem complicado, porque o Ceará também precisa de vitória, né? O time do Ceará vem mal. Eu assisti o jogo do Ceará contra o Botafogo e eles atacaram muito, eles foram realmente muito superiores, criaram muitas oportunidades, mas perderam todas. Eu até vi um time de preto e branco perdendo tudo quanto é oportunidade. Eu achei que era o Atlético, mas não era o Ceará. Então vai ser um jogo bem difícil, mas tem condição sim do Cruzeiro conseguir uma vitória hoje. Bom, antes da gente entrar no Campeonato Brasileiro, vamos falar de Sul-Americana, porque hoje tem jogo pela Sul-Americana. Coloca na tela pra gente aí, ó. Aí, ó. O Del Valle vai pegar o Corinthians no jogo de ida em São Paulo. Foi 2-0 pro Del Valle. O Corinthians precisa fazer 2-0
para pelo menos ir para os pênaltis. Diferença considerável do Del Valle, não, Felipe? Missão ingrata para o Corinthians, se complicou depois da primeira partida dentro de casa, apesar da gente saber que o Corinthians tem um elenco superior ao Independiente Del Valle, tem jogadores mais preparados para fazer a diferença dentro do jogo, mas se complicou bastante com a derrota por 2 gols de diferença dentro de casa. Se a gente for analisar os times, Corinthians e Independiente Del Valle, eu vejo um confronto ainda em aberto. Muitas dificuldades para o Corinthians pela necessidade de fazer 2 gols, mas pelo time que o Corinthians tem que enfrentar o Independiente Del Valle e tem que vencer. Então é um jogo complicadíssimo, mas ainda há possibilidades do Corinthians fazer valer o seu favoritismo, seu melhor elenco e conseguir essa vaga para a final da Sul-Americana. Está em aberto, Roger? Ou está definido aí para o lado do Del Valle? Eu acho que está definido para o lado do Del Valle, porque o Corinthians entrou numa fase da temporada que está muito instável, né? Os principais jogadores do Corinthians não estão rendendo muito e é muito difícil também jogar na altitude. Acho que Del Valle já classificou para a final. Tá aí, ó. Agora, Beto, pensando no lado do torcedor atleticano, hoje ele torce para quem? Quem que o torcedor atleticano gostaria de enfrentar na final? O Del Valle, por ser um time internacional, que talvez não tenha tanta pressão de torcedor como tem o Corinthians, que a torcida do Corinthians vai a qualquer lugar para acompanhar o time, qual seria o melhor adversário? Hoje o torcedor do Atlético torce para o Jair não pegar nem um resfriado. Porque a gente precisa muito do Jair, mas eu até acho também que o Del Valle está 90% aí classificado. Dificilmente o Corinthians vai vencer. E assistindo a partida do Del Valle contra o Corinthians, é um time bem complicado. Os atacantes são muito rápidos, são inteligentes, né? É um time bem equilibrado. Então, eu acho que hoje realmente o Del Valle é um adversário até mais complicado do que o Corinthians, viu, Breno? Tá aí, ó. O torcedor atleticano tem que ficar ligadinho nesse jogo, porque daí sai o adversário para a final. E o Atlético pretende estar na final, então já tem que ficar ligadinho. Vamos conferir também a rodada do Brasileiro, porque hoje tem jogo do Brasileirão. Aí, ó, coloca na tela pra gente. 7h30 da noite tem Cruzeiro e Ceará lá no Castelão. 9h30 tem na Fonte Nova Bahia e Botafogo. Maracanã, jogão, hein? Flamengo e Inter, 9h30 da noite. São Paulo pega o Goiás no Morumbi, também 9h30 da noite. São só esses para hoje? São os jogos de amanhã, são esses hoje. Porque aí amanhã nós temos outros jogos. Enfim, qual é o jogo mais importante dessa rodada, hein, Roger? Com certeza, Flamengo e Inter, né? Porque o Flamengo pode alcançar a sua 8ª vitória consecutiva nos pontos corridos, ampliar esse recorde que já vem desde muito tempo. E o Flamengo tem que demonstrando que pode ser o time a ser batido nesse Campeonato Brasileiro. Tem muitos jogadores bons, tem boas opções. Jorge Jesus vem fazendo um grande trabalho e a expectativa é que o Flamengo ganhe de novo, né? E é Maracanã lotado, né, Filipão? Como sempre, né? O jogo do Flamengo, numa fase como está, não tem como, né? Torcida do Flamengo, como você falou, da torcida do Corinthians que vai em qualquer lugar, a do Flamengo da mesma maneira. A gente viu no jogo sábado aqui no Mineirão o espaço reservado para a torcida do Flamengo totalmente lotado, eles vão em todos os lugares. E é um grande jogo. O Internacional tem a chance de vingar a eliminação que sofreu do Flamengo na Copa Libertadores. Vejo um jogo bem complicado para o Flamengo, porque o Internacional tem um time muito bem armado. Apesar de ter saído da Libertadores, ter perdido a Copa do Brasil, o sistema de jogo do Internacional é um sistema de jogo muito bom, onde os volantes marcam e atacam com intensidade. Jogando fora de casa hoje, o Internacional vai jogar ali esperando o Flamengo e pode se aproveitar do ataque do Flamengo, que é muito rápido, mas o Flamengo ataca muito e deixa muitos espaços. Toma muitos gols o Flamengo também. Então vai ser um grande jogo, com toda certeza. Vamos ver até quando vai essa série de jogos sem perder do Flamengo. E tem esse São Paulo e Goiás aí também. O São Paulo que tem um bom time, ficou um tempo sem vencer, venceu a última partida, está numa ascensão, né, Beto? O time do São Paulo já sonhou com o título. Acho que realmente a disputa do título fica entre Flamengo e Palmeiras. E vai disputar a vaga para a Libertadores no G4 ali, né, que é algo que o Atlético se distanciou demais. Dificilmente o Atlético consegue voltar a disputar essa vaga no G6 até. E o São Paulo também vem um pouco pressionado, assim, venceu, mas o Cuca ele é muito criticado pelo torcedor do São Paulo, né? Então é uma tarefa um pouco tranquila, mas às vezes você pega um time menor e acaba se complicando, como eles fizeram contra o CSA, né? Então não dá para saber o que vai acontecer hoje. E dá para dizer, Roger, que lá embaixo
a briga está ficando definida com alguns times se distanciando ou você acha que ainda está tudo em aberto nesse brasileiro? Eu acho que está tudo em aberto, porque tem muitos times ainda que precisam se reafirmar no brasileiro, como o Vasco, por exemplo, que fez até bom jogo contra o Atlético Paranaense, mas ainda precisa de alguns pontos, acertar alguns pontos no time também. O Ceará, por exemplo, que é um time que está mais afastado da zona de rebaixamento, vem em mau momento também. Agora, por exemplo, Chapecoense, o próprio Cruzeiro, esses times têm que se ligar muito para não se complicar na reta final, né? Até porque alguns times lá embaixo começaram a vencer, né, Filipão? O Avaí vencendo, o CSA saindo da zona de rebaixamento. Quer dizer, o Fluminense que parece que está insistindo para entrar e o Cruzeiro não está querendo deixar. Mas o Fluminense está doido para cair, né? A gente dava muito Avaí e CSA como já rebaixados e conseguiram uma reabilitação no campeonato. Comparando elencos, os dois ainda são os grandes candidatos ao rebaixamento junto com a Chapecoense. Mas como você disse, Breno, tem time que não quer sair lá de baixo. Cruzeiro e Fluminense, times grandes e nessa fase difícil de não conseguirem vencer seus jogos. O Goiás namorando com essa zona de rebaixamento aí desde de umas 5, 6 rodadas já. Venceu o último jogo contra o Fluminense, mas precisa ser um time com mais equilíbrio. Eu coloco ainda o Botafogo, que vem de uma descendente também. Então vai ter uma briga forte lá embaixo até o final. Não cai não, mas Fortaleza e Ceará são times que podem se complicar também. Cruzeiro pode ficar um ponto do Ceará Fortaleza hoje se tá vencer mal, o né? jogo. Veio mal, veio depois da saída do Rogério Ceni, veio com jogos muito ruins, né? A questão do Fluminense é que eles estão hoje com Oswaldo de Oliveira, então a chance de cair é muito grande. Aliás, o torcedor, viu, Breno, do Fluminense está implorando para o Léo Gomide ser setorista do Fluminense, para ele trabalhar no Rio de Janeiro hoje. Tá certo. Bom, vamos para o rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o jogo do Cruzeiro de logo mais.